Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje é dia de ver suculentas novas e como cultivar a Adria Babalu. Espero que gostem. Deixa o like para mim, inscreva-se no canal, me siga no Instagram. Eu estou como Jardim da Márcia. Bora pro vídeo? Gente, antes de eu mostrar para vocês as plantas, eu queria mostrar isso aqui, ó. Essa aqui, ó, é a frente de uma gaveta. Aqui são uma, duas, frente e fundo, entendeu? Eu peguei essas gavetas na rua e aí o Daniel só fez essa lateral aqui pra mim, ó. Ele bateu 2 pregos aqui, ó, tá vendo? E fez... Aqui tem 28 centímetros. Agora pra pôr na parede... Eu mostrei pra vocês na semana passada, eu tô passando verniz nesse daqui ainda. Ó. E pra pôr na parede eu coloquei aquele cantoneiro, pus 4, tá, gente, ó. Minha mão tá suja de verniz hoje, ó. Ainda não passei o removedor. Água ras, né? E eu queria mostrar aqui pra vocês a primeira plantinha, que é essa aqui que eu mostrei no vídeo anterior, que é um sedum. Ele chama Sedum Aurora, mas parece que tem mais um nome além de Sedum Aurora. Eu vou dar uma pesquisada. Se eu achar, eu vou deixar na tela. Não conheço essa planta ainda, né? Achei interessante que esse Sedum, né? Gosto de Sedum. Gente, eu queria mostrar isso aqui também, ó. Isso aqui eu só queria mostrar porque ela não tá bonita. Ela ficou tão feinha. Aí eu replantei ela aqui. Tô esperando ela se renovar. Vamos ver se ela volta ao normal. Depois do inverno ela ficou bem feinha. Olha, gente, essas... Ah, essa aqui também é uma planta nova, ó. É o Echeveria Little Lily. Ela me lembra muito uma Multicaulis. Olha só, tem vários brotos. Provavelmente haste floral, né? Achei bem interessante, assim, o formato da folha, tá vendo, ó? Gostei bastante dessa plantinha. Vamos ver. Aqui veio essa aqui, ó. Gente, esse aqui eu acho que é o Pachyphyllum Black Bean. É o Black Bean um pouco maior e que fica com as pontinhas mais pretas, tá vendo? Eu comprei como... Graptopetulum Pachyphyllum só. Mas eu acho que não é o Blue Bean, é o Black Bean. Black Bean é igual a ele, só que é um pouco maior e com as pontas mais pretinhas. Espero que seja ele, né? Se não, comprei planta igual. Essa daqui é uma Echeveria Ice Pink. Essa aqui tá um pouco estiolada, né? Aqui é uma Flamenco. Esses 3 aqui são novos, ó. Esse aqui eu plantei... deixa eu pegar, vai. Eu plantei nesse vasinho aqui, ó. Amarelinho. Achei tão bonitinho esse desenho, ó. Aqui. Gente, eu vou mostrar isso aqui também, ó. Esse daqui é o que tava lá aquela planta que tava no gatinho vermelho que eu tinha, sabe? Eu plantei ela na taça vermelha que veio, que eu mostrei no último vídeo, ó. Tava precisando de replante. Tirei 1 ou 2 mudinhas aqui e vou replantar naquele gatinho vermelho, porque eu amo essa planta no gatinho vermelho. E eu achei que ficou ótimo na taça, olha que lindo. Aí a nova que chegou, essa aqui é uma pintura que eu nem cheguei a mostrar pra vocês. Gente, a minha mão tá muito suja, perdão aí. Eu não mostrei, né, essa daqui, eu já tô mostrando, vai. Eu nem fiz vídeo de vasos novos. Ó, essa aqui chama Lábios Rosados. Essa aqui é uma garrafa PET. Pus umas orelhinhas aqui, só pra fazer uma graça. Ficou bem bonita, né? A planta ainda está em adaptação. Ela é bem fechadinha, olha só que curioso. Outro que chegou é esse aqui, ó.
Esse eu já tinha mostrado, né? Essa daqui é uma Echeveria mínima também. É Japan mínima. Vamos ver se ela é diferente das outras. Essa aqui eu não sei o nome dessa planta aqui, ó. Veio junto também. É uma plantinha bem comum essa aqui. Aquela latinha que eu fiz, lembra que eu mostrei pra vocês no vídeo? Aí, ó. Eu quero pendurar essas latas depois. Já faz tempo que eu tô querendo esse calanque aqui. Acho ele tão bonito. O nome dele é Kalanchoe laciniata. Ele é bem variegata, achei bem bonito. Não sei como é que é o crescimento, né? Já se adaptou, ó. Já pelo menos levantou. Ele tava meio murchinho quando chegou. Ai, gente, eu quero mostrar esse vaso aqui só para atualizar vocês. Esse aqui são várias plantinhas que vieram da Isabel, né? Naquele vídeo de unboxing. E olha como que elas estão lindas. Eu lembro que eu falei que a Blue Snow, que é essa daqui, ó, era muito parecida com essa, que veio como Sweet Snow. E veja como o crescimento delas já tornou, deu diferença, né? Das duas, olha só. É engraçado. Essa aqui é Red Role. Essa aqui é uma híbrida de Lola. Essa aqui é a Net, né? A Net? Ai, eu não enxergo, gente. É a Net. E essa aqui é Skate. Olha que lindo, gente. Vou esconder minha mão porque tá muito horrorosa. Totalmente adaptada ao cultivo no tempo. Cresceu bastante, logo vou ter que trocar. Mas que tá bonito, tá, né? Vou ter que individualizar, talvez, né? Algumas. Mas vou esperar, viu, gente? Vou esperar crescer mais. Gente, essa agora que eu vou mostrar pra vocês, quando chegou, no dia que chegou, ela tava tão maravilhosa que eu fiquei impressionada. Agora ela tá meio feinha e nem tá mais aparecendo a cor. Eu vou tirar essas folhas mais feias aqui, peraí. Eu passei alguma coisa nessa planta que ela amarelou. Mas tudo bem. Ui! Ela vai se recuperar. Eu queria era mostrar a planta em si. Essa daqui é a Dark Ice. Eu achei linda a coloração, gente, ó. Depois que ela perder essas folhas amarelas, ela tem uma coloração magnífica ao vivo. E quando ela chegou, ela tava muito mais bonita. É que ela não tá legal muito, não. Acho que foi o fungicida que eu passei que fez mal para ela. Mas tudo bem, vai se recuperar. Olha só, que lindo, gente. Maravilhoso, né? Olha, o outro que chegou, esse aqui veio de brinde, ó. Ai, essa adaptação, viu? Aqui, gente, é o Sedum com Mixtum. Tava bem feinho, ó. Tá perdendo folha. Eu vou tirar isso aqui, tá muito feio. Esse aqui eu ganhei, tá? Veio de brinde, então por isso que só veio uma cabecinha. E ele tá um pouquinho feio. Mas a planta em si é maravilhosa, ó. Ela tem pruína. Faz tempo que eu tô querendo essa planta. Vou ver se ela vai vingar, né? Tomara que sim. Daí, gente, agora tem mais um aqui que eu esqueci de mostrar. É esse aqui, ó. Esse daqui eu acho que é Echeveria Sugar Red. Olha só. Ainda não adaptou? Então a gente não tem a dimensão da planta, né? Não dá pra saber como que ela vai ser no futuro. Parece uma plantinha bem comumzinha, mas vai saber como é que ela vai ficar quando adaptar ao meu cultivo. Tem mais uma, cadê? É assim, gente, eu planto, depois eu esqueço onde eu coloco. Pra cá, gente. Olha aqui. É esse aqui, ó. Esse daqui é uma Echeveria, diz que é uma Echeveria. Echeveria compressicaulis.
Ó, aqui ficava a minha Oslo. Aí eu plantei ela aqui, ó, agora. Tirei ela daqui porque tava muito apertada e coloquei essa compressicaulis aqui. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês a respeito das latinhas, né? Toda vez que eu tiro uma planta de uma lata, eu renovo o verniz, tá? Eu faço isso porque eu não quero que a lata enferruje muito rápido. Então eu renovo. Aí eu sempre, quando eu vou mudar uma planta de lata e ela estiver com a pintura um pouco estragada, com o verniz também ruim, eu vou lá e faço a renovação. Eu aplico novamente antes de replantar. Eu sempre faço isso. Isso eu faço tanto em vasos de barro quanto em latas, tá? Olha só. Eu achei bem interessante a coloração. O formato é muito próximo do sedum, Graptocedum bronze, né? Mas ele é mais escuro, ó. E eu comprei como Echeveria. Não pesquisei ainda para saber, tá? Ele é mais brilhante também, né? E o Graptocedum bronze um pouco mais avermelhado. Gostei bastante da coloração, achei bem interessante. Também me lembrou um pouco o Jet Beats. Não, como é que é? Ah, esqueci o nome. Gente, deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês. Eu já plantei também aqui. Me pediram para mostrar eu plantando. Então, eu vou ver se eu vou plantar um aqui e vou colocar aqui junto para vocês já verem. Mas isso aqui, gente, é babalu que eu fiz por folha. Esses que estão mais escurinhos. E essas aqui são decapitações que eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei aqui e esses aqui são galinhos de Volquense variegata. Olha que lindo. Aí eu fiz esse arranjinho, né, na taça. Vamos esperar como é que vai ficar, mas já tá bonitinho, né, gente, ó. Eu vou aproveitar e responder uma pergunta que me fizeram a respeito da reprodução da Adria babalu. Gente, eu fiz essas do meio aqui por folha, como eu disse. Essas outras aqui eu cortei, ó. Eu fiz simplesmente a decapitação. Tá recém-plantado, tá? Ó. Cortei. E seca 2 dias e depois planta. Eu nem secar não seco, porque eu não molho, né? Eu demoro bastante para molhar. Aí eu faço isso. Eu venho aqui. Vamos tirar esse adubo daqui. Olha. Senão, assim. Vamos encostar assim. Coloca tudo encostadinho aqui que ele enraiza. Essas plantas aqui são... Acabei de fazer, tá, gente? Esse vaso. Tá desmontando aqui. E eu não tenho, como eu não sou uma pessoa que rega diariamente plantas, eu rego só de 15 em 15 dias, quando não chove, ou então se tiver muito seco o tempo, eu vejo que a planta, o vaso tá seco, aí eu rego, né? Se a planta começa a murchar, aí eu rego, senão eu não rego planta. Meu clima aqui é ameno. Não é um clima extremamente quente, então eu uso esse tipo de rega e para mim dá muito certo. As plantas que ficam no tempo eu não rego, né? Então não há necessidade de regar porque tá chovendo, é época de chuvas. Então quando acontece assim, eu não rego e fica tudo bem com elas. É o vaso anterior dela, tá vendo, ó? Eu já fiz um corte aqui, ó, tá vendo? Tem um corte aqui. Dá pra vocês verem que eu fiz um corte aqui o ano passado? Aqui, ó. Aí tinha essa brotação lateral, que foi bem minguada. E eu plantei 3 cabeças aqui, ó. Aí agora o que eu fiz? Eu decapitei novamente. E tô fazendo... Vou deixar ela nesse mesmo vaso pra rebrotar. E as cabeças estão aqui, ó. Porque eu queria uma tacinha cheia. Então, por isso que eu fiz agora esse aqui de babalu. Esse miolo aqui, eu não sei se quem me acompanha deve lembrar, eu tinha um vasinho branco miudinho que eu plantei as babalu aqui.
Aí agora eu juntei elas aqui, ó. Aí eu tenho, gente, umas folhinhas de babalu que tá aqui, ó. O que que acontece, ó? Essas aqui são folhinhas que já estão faz tempo, ó. Eu já adaptei ao sol, tá vendo? Essas plantas aqui, essas aqui, ó, já estavam sendo cultivadas ao sol. Elas estavam sendo cultivadas ao sol porque eu percebi que algumas estavam melando, que elas estavam perdendo folhas. Estavam fracas na meia sombra. Na sombra, aliás, né? Na meia sombra não, na sombra. Sombra o que que é? É luz, só luz, sem o sol direto, né? Aí ela começou a perder umas folhas embaixo, tava ficando feia, fraca. Então eu falei, quer saber? Eu vou tacar no sol. E já coloquei no sol do período da manhã. Da manhã até umas 11 horas, meio-dia mesmo. Porque elas estavam muito fraquinhas, estiolando. Aí eu coloquei elas no sol. E transferi depois que elas adaptaram ao sol para esse potinho aqui, ó. Aqui tem um monte de plantinha que tá bem feinha, ó. E tô deixando ela aqui por enquanto, mas eu ainda tô procurando um lugar para deixar essa planta, esse vaso, para adaptar bem, tá? Então, minha reprodução dela tem tido sucesso, ó. Aumentou um pouco, né? Consegui por folhas. Como ela tava ficando muito feinha, as folhas eu já pus no sol. Essas aqui já estavam no sol do dia todo, tá, gente? Para não perder a espécie, eu já pus no sol porque eu vi que ela tava precisando. E parou de perder folha, ficou forte de novo. E agora eu fiz esse replantio com as mães, né? As cabeças originais, que são essas aqui. Eram 3, depois essa aqui veio nova. Eu vou esperar agora a brotação nesse tronco. Esse aqui agora eu tirei ele do sol. Vou esperar brotar para depois voltar com ele no sol. Eu não deixo no sol até brotar, porque assim você acelera. Se você mantiver no sol, pode também, mas demora mais para os brotinhos saírem. Se você tira do sol, deixa lá numa sombra, a meia sombra, tira do sol forte, deixa só meio período do sol, aí ele brota mais rápido e desenvolve mais rápido também. O sol forte demais para bebê deixa o crescimento mais lento, tá? A Adria babalu eu cultivo em sol pleno. Aqui eu tô deixando normalmente ela adulta, né? Adulta, gente. Eu cultivo ela com 7 horas de sol. Quando era bebezinho, eu cultivava a meia sombra, meio período de sol. Quando alcançou esse tamanho que vocês estão vendo aqui, já passei para sol pleno. É uma planta que eu senti que precisava de mais sol para ficar bonita, compacta, para não estiolar. Ela é parente do Graptocedon bronze, provavelmente com a Sedum obesum. Sedum obeso é uma planta que precisa de muito sol. Por isso que eu fiz isso, tá? Meu sol aqui é ameno. Se você tem um sol forte demais, um lugar muito quente, procura usar sombrite para diminuir um pouco a incidência do sol forte. E se possível, né? Se der para vocês terem um ambiente mais fresco para as plantas, é melhor, viu, gente? Bom, hoje eu já apresentei então para vocês as plantas que vieram novas. Mostrei e dei dicas de cultivo da Adria babalu. E tô mostrando agora para finalizar o meu jardim de inverno, que tá bem cheio. Olha só, essas plantas aqui eu podei bastante, mas ainda assim tá bem cheinho. Eu queria só para finalizar, olha, mostrar esse vaso que tá muito cheio de fantomes e Snow White ou Purple Delight, que é essa aqui, ó. É uma planta linda, gente. Olha que vaso maravilhoso. Eu tô apaixonada por esse vaso. As fantomes cresceram tanto. Vou dar a volta aqui, olha só. Eu enchi esse vaso com mudas
feitas por folha. E olha como cresceu. Tá maravilhoso demais isso. Olha só que beleza, né? Dá gosto, né, gente? Ai, é uma felicidade tremenda. Quero mostrar, olha só como tá. Isso aqui eu cultivo no tempo, tá, gente? Ó, essa é uma planta que eu não deveria cultivar no tempo de chuva, de sol, mas eu cultivo, tá aqui. E, ai, pra variar, tá manchada, né? Pra quem não gosta de mancha, meu canal é só mancha na folha. Isso aqui eu passei o sulfato de cobre. Essa semana tem previsão de chuva novamente, então eu já passei. Pouca terra, vaso de barro. Essa aqui é uma planta sensível a excesso de umidade, mas tá aqui. Tá no excesso de umidade, na chuva, e seja o que Deus quiser. Gosto demais dessa planta, acho maravilhosa. Ai, tô cultivando ela aqui, gente, ó. Linda, né? Vou encerrar o vídeo hoje por aqui, tá bom? Um grande abraço pra vocês, até a próxima. Tchau! Aí, olha lá quem tá aí, gente! Olha lá quem tá aí! Eu toco! Vem cá! Vamos falar tchau pra todo mundo? Vamos? Ai, que bonitinho. Esse é o Toquinho, gente. Esse é o Toquinho, meu velhinho. Olha, tá ficando velhinho já. Cheio de pelo branco, olha, gente. Também já tá com 9 anos, né? 9 anos que esse menino tá com a gente, ó. Peguei na rua. Bebejão. Tchau, gente.